Uma mistura de informações reúne tudo sobre Tite. Se ele se acertar com o Corinthians, se tornará o treinador mais bem pago do futebol nacional. Essa trajetória será explorada, incluindo sua estreia. Caso assine com o Corinthians, o clube espera que a decisão ocorra rapidamente. Foi realizada uma conversa para evitar um confronto com o Flamengo no próximo domingo, mas essa possibilidade pode não ser aceita. A situação política do Corinthians será analisada, englobando os acontecimentos recentes, especialmente a possível saída de Augusto Melo. É relevante mencionar que foram apresentados a Tite 3 jogadores em destaque, os quais um dirigente havia prometido a outros treinadores anteriormente. Essa mistura de informações concentra-se em Tite. O segmento é respaldado por uma marca respeitada no ramo de jeans, que atua desde 1970. A empresa contribui para o sucesso nas vendas e está presente em todo o Brasil, oferecendo uma ampla gama de produtos como calças, bermudas, jaquetas e saias jeans, além de opções em moda plus size e sarja. Agora vamos seguir falando sobre Tite. E quanto à situação política do Corinthians, Tite está ciente do que vem acontecendo no clube e tem conhecimento de que Augusto Melo pode deixar seu cargo? É pertinente ressaltar que a trajetória de Tite deve muito a André Sanches, especialmente após a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores da América, quando na fase preliminar André foi um grande suporte para Tite. Existe uma gratidão significativa em relação a isso. Durante a Copa do Mundo, ele fez questão de acenar para André, que estava nas arquibancadas. Essa relação provoca discussões, pois muitos se questionam se Tite trabalhará com Augusto, dado esse vínculo. Tite está disposto a colaborar com Augusto, mas algumas fontes indicam que ele também está ciente de que a permanência de Augusto como presidente do Corinthians pode estar ameaçada. Para o início do próximo mês, tudo aponta para que Augusto Melo possa deixar a presidência devido à pressão e à votação de impeachment. Essa informação chegou a Tite, que está bem informado e possui muitos amigos dentro do Corinthians e do cenário político do clube, o que pode facilitar um acordo com a equipe. Isso não significa que ele não deseje trabalhar com Augusto. Na verdade, se um acordo for fechado hoje, amanhã ele pode já iniciar as atividades ao lado de Augusto Melo. Também foi mencionado que, mesmo que Augusto não seja afastado, Tite continuará a desempenhar suas funções normalmente ao lado dele, caso Augusto permaneça no cargo. Agora, adicionando uma perspectiva política sobre Tite e a realidade no Corinthians, é interessante saber a percepção dos espectadores. Em relação a jogadores de destaque, foram oferecidos ao técnico Tite 3 atletas destacados, assim como outros. Vamos conversar sobre o Corinthians. Hoje, devido a um pequeno contratempo, não teremos a vinheta. Recentemente, 3 jogadores importantes foram sugeridos ao técnico, assim como a outro profissional. Esse tema também chegou a um terceiro nome considerado. Neste momento, a negociação com o treinador em destaque é a mais avançada, sendo ele o único com quem o clube está dialogando. Já havia sido mencionado anteriormente que na sexta-feira e no sábado não houve novas comunicações com outros técnicos. O Corinthians optou por concentrar seus esforços exclusivamente na negociação atual. De fato, não houve interação com o segundo treinador, pois na sexta-feira à tarde o clube já havia apresentado 3 propostas. Uma delas foi destinada a ele, outra ao treinador que está em negociação e a terceira para o terceiro nome cogitado. Desde a noite de sexta-feira, o clube passou a dialogar apenas com o técnico principal e a conversa com o segundo profissional foi suspensa, já que a proposta para ele foi apresentada na quinta-feira. Assim, a negociação ficou restrita ao treinador em questão. Em relação a ele, também foram destacados 3 grandes jogadores para a metade do ano, como ocorre com outros técnicos que venham a assumir o clube. A intenção é que o Corinthians contrate um treinador de renome e, ao firmar o acordo, este profissional deverá contar com 3 atletas de destaque à sua disposição. Se não for ele, o próximo treinador também terá acesso a esses jogadores, considerados talentos de alto nível. Isso é uma garantia oferecida aos técnicos que possam assumir o clube como substitutos do atual.
No caso do nome principal, a contratação parece ser a mais provável, embora ainda não esteja totalmente confirmada. É pertinente compartilhar essa informação. Esse treinador aparentemente terá reforços, pois muitos acreditam que o elenco se adapta bem ao seu estilo de jogo, assim como se ajustaria ao de outro nome considerado. Esses 3 jogadores experientes, além de outros novos atletas que não necessariamente têm o mesmo status, desempenharão um papel fundamental na formação da equipe, conforme a visão do técnico para a continuidade da temporada. E o estilo de jogo desse treinador se harmoniza bem com o elenco, que contará com novos reforços. Esses jogadores experientes, juntamente com outros atletas, terão um papel essencial no desempenho do time. Agora, é relevante discutir a situação da estreia. O clube pretende que o novo treinador assuma o comando o quanto antes. Se o acerto ocorrer rapidamente, como amanhã, pode não haver tempo suficiente para que ele dirija a equipe na próxima quinta-feira, mas existe a possibilidade de que, se tudo se concretizar, ele possa treinar na quarta-feira e fazer sua estreia na quinta-feira contra um adversário uruguaio. Essa partida representa uma boa oportunidade para uma estreia bem-sucedida. Durante as discussões, foi abordada a questão de como lidar com a pressão, e soube-se que não foi uma solicitação específica do treinador, mas sim um consenso em determinado momento sobre a possibilidade de não estrear contra um adversário forte, visando evitar um início complicado. No entanto, após mais diálogos, alguém se manifestou a favor de que a estreia aconteça o quanto antes, preferencialmente na quinta-feira, caso o contrato seja firmado. Assim, houve um pedido nesse sentido, embora não esteja claro de onde. Surgiu a ideia de evitar a pressão de um jogo contra um rival forte. Essa questão foi levantada em um encontro com torcedores, onde se especulou se o novo treinador estaria tentando evitar esse jogo por algum motivo. Contudo, ficou claro que não era uma questão de sentimento, mas sim de pressão para não iniciar com uma derrota, considerando que é um jogo fora de casa. A intenção é que ele entre em campo o mais rápido possível. Se não for na quinta-feira, a expectativa é que a estreia ocorra na partida contra esse rival no domingo, especialmente porque logo depois haverá um confronto difícil contra um clube tradicional. A ideia do Corinthians é que a apresentação do novo treinador aconteça o quanto antes, mas vamos manter essa situação em aberto, pois ainda está em discussão. Observamos que houve um consenso maior, mas a questão ainda precisa ser resolvida. Portanto, teremos que aguardar. Atualmente, está em pauta a estreia do novo treinador em um dos clubes mais importantes do futebol nacional. E a expectativa é que isso ocorra em breve. Entretanto, é necessário manter essa questão em aberto, pois as negociações ainda estão em progresso. Notamos que há um maior consenso, mas um acordo definitivo ainda não foi alcançado. Sendo assim, teremos que esperar para descobrir quando o treinador assumirá o comando da equipe, caso finalize o contrato. Agora, vamos tratar da questão salarial. É sabido que sempre buscamos fornecer informações precisas a respeito disso. O salário deve ser superior a 3 milhões de reais. A informação que obtive não esclareceu se esse montante se refere apenas ao treinador ou se inclui também o staff, mas o que posso afirmar é que o pagamento será maior que 3 milhões. Durante uma conversa com torcedores, surgiu o tema sobre os ganhos de um treinador de outro clube, com muitos afirmando que ele recebe 3 milhões. Não tenho dados concretos sobre o salário dele, mas se esse valor for verdadeiro, o novo treinador se tornará o mais bem remunerado do Brasil, pois deve receber um pouco mais de 3 milhões. Essa é a realidade. Ademais, haverá bonificações. Como é comum em muitos contratos de técnicos no futebol brasileiro, se títulos forem conquistados ou classificações asseguradas, essas bonificações serão ativadas. Portanto, o novo treinador tem grandes chances de se tornar o mais bem pago do cenário nacional ao firmar contrato com a agremiação. E isso não é por acaso. Perguntei à diretoria sobre como persuadir o treinador, visto que ele mantém boas relações com a gestão e a transparência. A resposta que recebi foi que a oferta salarial será bastante atraente. Uma outra fonte mencionou que o valor é levemente acima de 3 milhões e que ele não receberia menos do que isso mensalmente.
Esse montante é superior ao que foi proposto a um treinador anterior, que ficou na faixa de 2,5 milhões a 2 milhões. Portanto, mesmo considerando esses números, não critico essa situação, pois treinadores renomados exigem um alto investimento. Hoje, um bom técnico no futebol brasileiro não tem um custo baixo. Entre 2 milhões e 2 milhões e 500 mil está o valor que seria destinado ao treinador. E isso é aceitável? No entanto, não reprovo essa realidade, pois um treinador de renome realmente tem um custo elevado. Atualmente, investir em um bom treinador no Brasil é essencial. Sou imensamente grato pelo carinho e pela confiança que todos vocês depositam em meu trabalho. Cada um de vocês é valioso e sou grato pela presença de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estou animado para o próximo vídeo. Agradeço pelo apoio de sempre. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, confirmou nesta segunda-feira o cancelamento da partida entre Corinthians e Fluminense, realizada no último dia 16 de abril pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, que terminou com vitória do tricolor carioca por 2-0 na Neoquímica Arena, foi anulado após a constatação de que o atacante Yuri Alberto atuou de forma irregular. De acordo com o julgamento, o jogador do Corinthians não estava apto para participar da partida, seja por questões contratuais ou disciplinares ainda em análise, e mesmo assim foi escalado pela comissão técnica do clube paulista. A irregularidade foi denunciada pelo próprio departamento jurídico do Fluminense, que acionou o STJD imediatamente após a partida. Com a decisão, os 3 pontos conquistados pelo Fluminense são retirados da tabela. E o Corinthians também não soma nenhum ponto, mantendo-se estagnado na classificação. A CBF deve remarcar o duelo para uma nova data, ainda a ser definida. E o clube paulista pode ser multado ou até mesmo sofrer outras sanções, dependendo do desdobramento da investigação sobre o erro na escalação. O resultado gerou revolta por parte da torcida do Fluminense, que viu o bom desempenho em campo e os gols marcados serem anulados fora das 4 linhas. Já o Corinthians, que havia sido derrotado, agora tem a oportunidade de reverter o placar em um eventual novo confronto, embora o episódio manche o início de sua trajetória no Brasileirão. A repercussão do caso acendeu o alerta nos demais clubes sobre a importância do cumprimento rigoroso das normas de registro e escalação. O STJD reiterou que a regra vale para todos e que a responsabilidade de verificar a regularidade dos atletas cabe exclusivamente às equipes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!